Está começando o programa do PT, o partido mais brasileiro do Brasil. PT, 25 anos. O Partido dos Trabalhadores faz 25 anos. E desde a sua fundação até os dias de hoje, muita coisa aconteceu. O pequeno partido, fundado por trabalhadores, estudantes e intelectuais, que começou nos sindicatos defendendo mais empregos e melhores salários para o trabalhador brasileiro, e nas ruas de todo o país, combatendo a ditadura militar, aos poucos foi conquistando a simpatia do povo brasileiro e se firmando no cenário político nacional. Graças, sobretudo, à sua luta em defesa dos mais pobres e dos verdadeiros interesses do Brasil. Quando eu vejo um sonho antigo percorrendo seu caminho, conquistando, indo mais longe, lembro que somos amigos e que não sonhei sozinho. Somos muitos, muitos nomes. São Marias e Josés caminhando pelos pés de um sonho peregrino. Veja alguns dados que vão dar a vocês a importância e a dimensão do PT no mundo político brasileiro 25 anos após sua fundação. O PT está mais forte. Em todo o Brasil, o PT tem hoje 3.679 vereadores, 411 prefeitos, 147 deputados estaduais, 91 deputados federais, 13 senadores, 3 governadores e o presidente da República. O PT está maior. São mais de 840 mil petistas em todo o país e está presente em 4.967 cidades, ou seja, 96% dos municípios brasileiros. O PT está mais querido do que nunca. Na última pesquisa realizada em todo o Brasil, foi feita a seguinte pergunta: qual o partido da sua preferência? 27% dos brasileiros responderam PT. 12% responderam PMDB, 7% PSDB e 5% PFL. PT, o partido mais democrático do Brasil. O PT é o único partido do Brasil e do mundo que escolhe todos os seus dirigentes, do presidente do diretório da menor cidade do país ao seu presidente nacional, pelo voto direto de seus filiados. E por falar nisso, em setembro tem diretas no PT. Para conversar um pouco com a gente, naturalmente para responder algumas perguntas sobre como está o PT aos 25 anos, ninguém melhor que o seu presidente nacional, José Genuíno. Presidente Genuíno, eu gostaria que você falasse um pouco de algumas das principais bandeiras do PT na época da fundação e hoje. Com a chegada ao poder, qual o seu significado? O PT sempre foi um partido voltado para os mais pobres. Um partido que nasceu justamente para melhorar a vida do povo brasileiro. Nasceu das lutas, das greves, das mobilizações, das experiências de governo. E sempre lutamos pelos objetivos de melhores salários, por mais emprego, por mais oportunidades e por uma vida melhor para os mais necessitados. Esse sempre foi o nosso maior objetivo, o nosso grande sonho. Nós criamos inúmeros programas e projetos com esse sentido. E nos últimos 2 anos, com a chegada do PT ao governo federal, nós finalmente estamos conseguindo realizar vários desses projetos. Na área social, o senhor poderia citar 1 ou 2 exemplos de projetos que já estão acontecendo hoje e que têm a marca registrada do PT? O seguro para o pequeno produtor, por exemplo, que foi criado pelo PT e implementado pelo governo do presidente Lula, é um dos mais importantes programas sociais do Brasil de hoje. E sabe por quê? Porque a agricultura familiar é a principal geradora de empregos no meio rural. De cada 10 trabalhadores do campo, 7 trabalham em atividades familiares, porque a agricultura familiar
representa 85% dos estabelecimentos rurais de todo o país. Agricultura familiar e seguro safra. É o governo do PT, mostrando o que faz e mudando o Brasil. Aqui no município de Santo Cristo, no Rio Grande do Sul, a falta de chuva desse ano prejudicou muitos agricultores. Os moradores mais antigos da região dizem que há mais de 75 anos que não se ouvia falar numa seca tão intensa. O seguro da agricultura familiar foi a salvação para muitos lavradores, como é o caso do seu Alceu e da dona Ilga. Além de cobrir 100% do valor financiado em caso de perda da produção, o seguro também garante uma parte da renda que o produtor teria com a colheita para que ele possa se sustentar até a próxima safra. Só no primeiro ano, 850 mil produtores podem se beneficiar do seguro da agricultura familiar. Sem dúvida nenhuma, a agricultura familiar vem recebendo do governo Lula um apoio que nunca recebeu em sua história. Por isso mesmo, vem crescendo e gerando empregos no campo como nunca aconteceu antes. ProUni, Programa Universidade para Todos. É o governo do PT, mostrando o que faz e mudando o Brasil. O ProUni é um programa que tem tudo a ver com o que o PT sempre defendeu. Ele representa oportunidades verdadeiras para os mais pobres. Significa a possibilidade concreta de um menino pobre, estudante da escola pública, cursar uma faculdade, ter uma profissão de nível superior e levar uma vida realmente melhor que a de seus pais. O governo do PT agiu de forma criativa. Trocou parte do pagamento dos impostos das universidades por bolsas de estudos para alunos de escolas públicas. Não deu outra. Nota 10 para a iniciativa. O programa Universidade para Todos, o ProUni, garante vagas em universidades particulares como esta, a PUC de Minas Gerais. Aqui, mais de 1.100 vagas foram destinadas para o ProUni. Walter estuda hoje em período integral, sem pagar nada. Fez o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, se classificou e conquistou seu lugar aqui, no curso de odontologia. Um baita orgulho para ele e para a família, que sempre achou impossível formar um filho doutor. É uma escolha, né, muito cara, né, que hoje em dia, a gente pagar para você agora, não tem como. Estou estudando muito, assim, para conseguir ter um bom desempenho na faculdade, para seguir bem na carreira. Igual eu, por exemplo, não tive essa oportunidade, né? Então, se ele tem que aproveitar. Nesses 2 anos de governo Lula, qual a maior vitória política? Sair do FMI foi uma vitória política histórica, que tem um valor muito especial para o PT. Quantas vezes, no passado, nós fomos para as ruas contra o FMI? É claro, o PT nas ruas e no governo amadureceu junto com o Brasil. Se antes nós achávamos que devíamos romper com o FMI unilateralmente, hoje nós sabemos que isso não seria bom para o Brasil. Veja só a força da política. Nós conseguimos realizar o sonho de toda uma geração de forma pacífica, civilizada e inteligente, saindo do FMI de forma planejada e pela porta da frente, o que valeu para o Brasil a admiração do mundo inteiro. É claro que o Brasil, ao deixar a tutela econômica do FMI, conquista uma maior independência política. Pela primeira vez em muitos anos, o nosso país vai poder decidir livremente quanto, como e onde investir seus recursos. E um exemplo de mudança, presidente? Cite um fato concreto para mostrar que o Brasil já não é mais o mesmo. Vou dar um exemplo claro e importante de como a chegada do PT ao governo federal faz diferença para o nosso país. A Petrobras, que é uma das maiores empresas de petróleo do mundo, sempre fez grandes investimentos na compra de plataformas submarinas, navios, gasodutos, etc. Só que até o governo passado, a Petrobras não tinha nenhuma preocupação em fazer esses investimentos, dando prioridade à indústria nacional. A Petrobras simplesmente comprava quase tudo lá fora. Eram bilhões e bilhões de reais que saíam do Brasil
iam gerar empregos em outros países. Isso agora mudou. Por uma decisão política do governo Lula, os editais de licitação exigem que 70% dos produtos e serviços da Petrobras sejam contratados no Brasil. O dinheiro que é daqui, o trabalho que é daqui, fica aqui. Nos próximos 5 anos, a Petrobras vai investir 53 bilhões de dólares no setor de petróleo e gás natural. Investimento que vai gerar riquezas e empregos para brasileiros. A construção naval estava praticamente extinta, né, no nosso estado. E com esse novo governo da gente aí, graças a Deus, melhorou bastante. Trabalho aqui já tem 1 ano, era garçonete antes, e agora eu consegui me qualificar também no alumínio, que é a solda única no Brasil. E o trabalho que hoje poderia estar sendo feito fora do Brasil, está sendo feito no Brasil. PRONIMP, Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás. É o governo do PT, mostrando o que faz e mudando o Brasil. Mais um exemplo de como é possível estimular a economia do país sem apelar para truques, sem mágicas, apenas dando prioridade para o que deve ter prioridade. Uma das prioridades do governo do PT é o acesso ao crédito. Por isso, o governo federal está consolidando o microcrédito. Só para este ano foram destinados 600 milhões de reais, 20 vezes mais que o governo anterior. Aqui na Bahia, o povo já descobriu o microcrédito. Não precisei de fiador, não precisei de nada, só a minha pessoa, certo? E meu nome limpo. A banca de frutas do seu Bartolomeu existe há mais de 20 anos. Ele usou o microcrédito 2 vezes, num total de R$ 3.500. Ninguém fazia isso, governo nenhum. Esse foi o primeiro. Está me ajudando muito, porque o jurinho, é baixinho. Só nessa rua, na Vila Rui Barbosa, na Cidade Baixa de Salvador, vários comerciantes já estão usando o financiamento. Tem a cafeteria, tem a lotérica, tem o mercadinho, a floricultura, tudo com microcrédito. Rosenildo foi o primeiro. Com o dinheiro do microcrédito, alugou uma loja, legalizou a empresa e, como as vendas vão bem, contratou 2 funcionários. E esse projeto do Lula veio a favorecer os que estão começando. Ampliação do microcrédito. É o governo do PT, mostrando o que faz e mudando o Brasil. Empregos, presidente. Sabemos que não é apenas em 2 anos e meio que vai se conseguir resolver um problema de tantos e tantos anos. Mas temos resultados concretos e positivos de que estamos no caminho certo? Os números falam por si. Segundo dados oficiais do CAGED, entre 1995 e 2002, ainda no governo anterior, a economia gerou uma média de 91 mil empregos formais por ano. E em 2003 e 2004, já no governo do PT, a economia gerou 1.084.000 empregos formais por ano. Vou repetir. Antes, se gerava em média 91 mil empregos por ano. E agora, se gera em média 1.084.000 empregos por ano. 11 vezes mais. E o que mudou? Mudou o governo. Mudaram as prioridades. Existe um projeto da maior importância para todo o povo brasileiro. Sobretudo para o povo nordestino que vai começar esse ano. O projeto Rio São Francisco. Basta um pouco da água do Rio São Francisco para resolver os problemas da seca no Nordeste. Há 150 anos que se fala sobre isso. Há 150 anos que ninguém faz nada. Ainda esse ano, o governo do presidente Lula vai começar as obras do projeto São Francisco. E em 2 anos, vai levar água de beber ao sertão, acabando com a miséria e o sofrimento de 12 milhões de brasileiros. O Rio São Francisco continua absolutamente no mesmo lugar em que sempre esteve. Não vai haver nenhuma mudança. Segundo, a água utilizada e que vai mudar a vida de 12 milhões de pessoas será apenas 1% da água que todos os dias o rio despeja no mar. Ou seja, a água que hoje é desperdiçada, que não é utilizada para nada. O projeto Rio São Francisco é, provavelmente, o maior programa social do Brasil, pois vai beneficiar 12 milhões de brasileiros, mudar a vida de cidades inteiras e transformar o semiárido nordestino, que é a região mais pobre do Brasil, em um novo polo de desenvolvimento regional. E você pode ter certeza, quem fala hoje contra esse projeto, ou é mal informado, ou é mal intencionado. Não vamos esquecer
que durante muito tempo, muita gente nesse país ficou rica às custas da miséria do povo nordestino. Projeto Rio São Francisco. É o governo do PT, mostrando o que faz e mudando o Brasil. Para encerrar a participação do presidente genuíno no nosso programa, vamos fazer uma pergunta política do maior interesse para o povo brasileiro. Apesar de estar do lado e de apoiar o presidente Lula, de vez em quando o PT discorda e critica algumas decisões do governo, deixando muita gente surpresa. Como é que o senhor explica isso? O PT está no poder, mas não perdeu sua identidade. Muitos até acusam o PT por não apoiar incondicionalmente o governo. Mas essa é justamente a maior riqueza do nosso partido. O PT é diferente, sim. É diferente porque não é um partido de donos e de caciques. O que muitos acham que é briga e crise é debate, é exercício legítimo da democracia. Os ministros, governadores, prefeitos, senadores, deputados do PT, quando entram no partido e sentam para o debate, deixam de ser autoridades e passam a ser companheiros e companheiras, todos em pé de igualdade, como tem que ser. É isso aí, minha gente. O presidente Lula, quando no exercício do poder, é o presidente de todo o Brasil, e não mais apenas do PT. Da mesma forma que o PT, apesar de apoiar o governo, mantém a sua linha independente, como disse o presidente genuíno. Depois de tantos anos de ditadura, tem gente que ainda estranha. Mas democracia de verdade é isso. E talvez seja exatamente por ter coragem de falar essas coisas tão claramente que o PT cresce, conquistando cada vez mais o respeito e o coração do eleitor brasileiro. Quando eu vejo um sonho antigo percorrendo seu caminho, conquistando, indo mais longe, lembro que somos amigos e que não sonhei sozinho. Somos muitos, muitos nomes. São Marias e Josés caminhando pelos pés de um sonho peregrino. Dá orgulho aqui no peito ver o olhar e o respeito pelo sonho do menino. Boa noite. Você vai ver agora por que para nós do PL, partido político não é só para eleição. Você vai ver por que nós fazemos dos nossos cursos e seminários de norte a sul do país. Todos os brasileiros poderão participar do curso fazendo suas inscrições, mas se preferir, você pode fazer sua inscrição pela internet acessando a página do PL, no endereço www.pl.org.br. Boa noite, Brasil. A cena que acabamos de assistir aconteceu na casa de muitos brasileiros quando lançamos o curso de formação política do PL em rede nacional de televisão no último dia 3 de março. Em nosso programa nacional, apresentamos ao país a oportunidade do aprendizado e da formação, dando continuidade à obra de pioneirismo do nosso saudoso presidente Álvaro Vale. Desde os primeiros minutos do programa de televisão, que estava no ar divulgando o curso de formação política do PL, a página do nosso partido na internet passava a receber em ritmo acelerado as primeiras inscrições.
É nesta apostila que os alunos do curso de formação política do PL encontrarão as respostas que precisam para o pleno entendimento da política no Brasil e no mundo. Ela é o resultado do esforço dos mais qualificados professores e cientistas políticos da Universidade Federal de Brasília, a UNB. Aqui, no Partido Liberal do Estado de São Paulo, o nosso pessoal trabalhou duro para garantir um material didático prático e eficiente para os nossos alunos. A nossa grande preocupação foi garantir um nível preciso de informação histórica, numa linguagem acessível para os alunos do nosso curso. Os alunos do curso terão acesso à consistência dos relatos de acontecimentos históricos, sempre sustentados pelas referências teóricas que fazem o embasamento da apostila. Na prática, a apostila do curso de formação política do PL é um poderoso instrumento que ensina a compreender os fatos, ressaltando a inspiração das ideias de cada acontecimento. Cada acontecimento ou movimento político é relatado pela apostila e abordado no curso, que deixa muito claro: nada acontece por acaso na história da humanidade. Além de formar o cidadão e prepará-lo para uma visão mais ampla e consistente, o curso de formação política do PL prova, por A mais B, que é a política quem define o destino do nosso povo. No estado de São Paulo, você ainda pode participar do curso de formação política do PL. Basta enviar uma carta para a Caixa Postal número 9922, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 040 976. Repetindo, Caixa Postal número 9922, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 040 976. Mas se preferir, você pode fazer sua inscrição pela internet na página do PL, no endereço www.pl.org.br. Repetindo, www.pl.org.br. Para que o curso de formação política do PL pudesse oferecer conteúdo e clareza para os nossos alunos, equipes de professores e doutores em ciência política da Universidade Federal de Brasília, a UNB, prepararam a apostila do nosso curso da seguinte maneira: Capítulo 1, Conceitos básicos de ciência política. Capítulo 2, Sistemas políticos. Capítulo 3, Representação e ideologia política. Capítulo 4, Regimes brasileiros no período que vai do Estado Novo ao surgimento do liberalismo social. Nós do PL sempre definimos a qualificação e formação dos brasileiros como uma grande prioridade para o verdadeiro desenvolvimento do país. Desde a fundação do nosso partido, com o saudoso professor e deputado Álvaro Vale, a educação é a principal bandeira do Partido Liberal. Mas não basta defender a causa educacional, apenas apresentando-a como plataforma política. É preciso fazer a educação acontecer. Para fazer a educação acontecer, é preciso apostar na qualidade da formação dos brasileiros, com gente séria, gente preparada e comprometida com a formação do país. Foi investindo na formação dos brasileiros que nós convocamos os mais preparados professores para a coordenação dos cursos de formação política do PL. David Fleischer, americano naturalizado brasileiro, tem 43 anos de Brasil. É doutor em ciência política pela Universidade da Flórida e há 16 anos é professor titular da Universidade de Brasília com o título de professor emérito. David Fleischer
faz parte de uma organização não governamental chamada Transparência Brasil. O homem público tem que aprimorar bem a função de representar bem seus eleitores, os grupos na sociedade, e também saber comunicar a esses eleitores. Ricardo Caldas é doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Kent, na Inglaterra, e pós-doutorado em Ciências Políticas na Columbia University de Nova York. Professor Ricardo, como é que o presidencialismo e o parlamentarismo foram adotados dentro de um mesmo governo no Brasil nos anos 60? O curso de formação política do PL vai explicar o que aconteceu nesse período. Nós vamos demonstrar como e por que o parlamentarismo foi a solução encontrada para uma falta de sustentação política que mais tarde ocasionou o surgimento de uma ditadura militar no Brasil. É dessa maneira que o curso de formação política do PL não vai ficar só na teoria. Ele difunde conceitos teóricos concretos, usando a realidade como base para a compreensão. Para falar das diferenças de funcionamento entre o parlamentarismo e o presidencialismo, o curso do PL vai fundo para explicar como funciona o parlamento e como a democracia se desenvolveu através dos anos. A nossa apostila não esquece de conceitos importantes da ciência política, estabelecendo as diferenças entre Estado, poder, autoridade e sistema político. O funcionamento das democracias e dos regimes autoritários. A origem e as razões deste confronto estão na apostila do nosso curso, que oferece um panorama da repercussão dessas duas realidades. Aqui nessa apostila, nós vamos relatar a história de um passado que explica o Brasil que vivemos hoje. A história de uma colônia que virou império, mas que trocou o imperador por uma república que, no entanto, precisou do surgimento de outras repúblicas para ser a república que conhecemos hoje. No curso de formação política do PL, você vai saber, por exemplo, como é que o fim de uma ditadura militar pôde dar lugar à nova república, que, na verdade, produziu a transição do país para a mais nova democracia brasileira. O valor do voto na hora da eleição é um tema permanente do curso de formação política do PL, para explicar, por exemplo, a importância do conceito de representação política. É verdade. E este assunto está bem aqui, no 3º capítulo da nossa apostila. Mas é no capítulo seguinte que o curso de formação política do PL recupera o passado recente brasileiro a partir de importantes personagens da história. Conheceremos Getúlio Vargas, o nacionalismo e a legislação trabalhista, o governo de Juscelino Kubitschek, a industrialização e a construção de Brasília, a renúncia do presidente Jânio Quadros, as crises políticas e a ditadura que afastou o presidente João Goulart. A apostila do nosso curso explica como e por que o regime militar caiu para dar lugar ao início de um novo ciclo. Um ciclo que começa com a eleição de Tancredo Neves para presidente e a nova república, com o governo do presidente José Sarney. No contexto dos nossos cursos, são discutidas as linhas de ação política do nosso partido, seu surgimento em 1985 e a importância das nossas bandeiras políticas. Nós demonstramos porque o liberalismo do PL jamais será escravo dos números de mercado. Nós vamos trazer para o debate a bandeira do liberalismo social, como proposta de um governo em que o Estado não se omita e cumpra seu papel social. Na hora de tomar uma decisão importante, nós precisamos encontrar sempre o melhor caminho. A escolha de um candidato ou um partido político deve obedecer aos critérios de coerência e seriedade. Um partido político tem de cumprir seu papel social para, quando não estiver na disputa eleitoral, dedicar seu tempo à prestação de verdadeiros serviços de utilidade pública. Este é o princípio que orienta a direção nacional do Partido Liberal. Uma orientação que inspira o PL de todo o país, como veremos na cidade de Cubatão,
que conta com a liderança e a força do prefeito reeleito Clermont Silveira. Aqui em Cubatão, a prefeitura construiu creches, escolas, está reurbanizando bairros e avenidas, mas não se faz política apenas em época de eleição. Nós, aqui do PL, fazemos política o ano todo. Depois do trabalho do ano eleitoral, a sede do PL é transformada em um centro para produção cultural, que realiza gratuitamente cursos de inglês para 120 alunos e cursos de informática com 180 estudantes matriculados. Hello, good morning, class. Good morning. My name is Natalia and I will be your teacher, okay? Aqui em Cubatão, o PL está preparando seus jovens para se comunicar com o mundo. Para isso, estamos dando cursos gratuitos de inglês através do Instituto Libertas. Nós do PL estamos sempre preocupados com o futuro dos jovens do nosso país. Aqui em Cubatão não podia ser diferente e é por isso que nós criamos o Instituto Libertas, onde ministraremos cursos de informática, de inglês e de alfabetização. É a primeira vez que nós podemos estar aqui para podermos ter uma educação, ter um curso profissionalizante, para podermos abranger nosso currículo, levar a nossa mensagem para as outras pessoas também. Então, o Instituto Libertas, como o Sr. Diniz diz, ele abriu as portas para a gente. E nosso trabalho, cotidianamente, nossas metas são voltadas para este lado, principalmente a educação. Nós fazemos do PL o partido do Curso Nacional de Formação Política, dos cursos preparatórios de Cubatão e agora anunciamos para todo o estado de São Paulo o concurso de redação Álvaro Vale. Com a realização do concurso de redação do PL, você que é estudante jovem ou adolescente pode concorrer a prêmios espetaculares. O concurso do PL tem como principal objetivo estimular a reflexão da juventude e convidá-la para escrever uma redação sobre os temas relevantes da vida brasileira. Para concorrer, você pode escolher temas como o papel do jovem na vida pública, a renovação da classe política, o tema do desenvolvimento e dos compromissos do liberalismo social. Ou você pode fazer a sua redação sobre soluções para a segurança pública. Mas se você preferir, pode escrever a sua redação falando sobre o jovem na organização do Estado, ou ainda adotar como tema para a sua redação a organização e a ação política do cidadão. As inscrições para o concurso são gratuitas e poderão participar deste concurso jovens na faixa etária entre 16 e 25 anos que comprovem estar regularmente matriculados no primeiro, segundo e terceiro graus ou que já tenham concluído o curso. A redação e os documentos deverão ser enviados pelo correio obrigatoriamente em nome da Comissão Julgadora do Concurso de Redação Álvaro Vale, no seguinte endereço: Avenida República do Líbano, 620, Jardim Paulista, São Paulo, CEP 045020000 ou para a Caixa Postal 19.122, São Paulo. Para obter mais informações sobre o concurso, você pode visitar a página do PL na internet, no endereço www.pl.org.br/sp. Repetindo, www.pl.org.br/sp. A melhor redação do concurso ganhará como prêmio um especial computador portátil do tipo notebook. Além do prêmio para o primeiro lugar, os autores das melhores redações ganharão viagens para conhecer Brasília com tudo pago e hospedagem em hotel 5 estrelas. Mas os prêmios não são apenas para os autores das melhores redações. A escola do autor da redação premiada, além de um professor da sua escolha, também ganhará prêmios. O professor indicado no ato da inscrição ganhará a viagem para Brasília em hotel 5 estrelas. E a instituição de ensino do candidato premiado ganhará um moderno aparelho de DVD. Escreva você também mais nesta página da história do Partido Liberal e participe. Faça a sua redação. O Brasil precisa conhecer as suas ideias.
Para nós do PL, o caminho para a solução passa necessariamente pela formação do nosso povo e pela qualificação dos políticos. É por isso que apresentamos gente qualificada para merecer o seu voto. Mas para que isso aconteça verdadeiramente, o PL reuniu os melhores técnicos e professores no seminário que preparou os novos prefeitos para o desafio de governar. Entre os cursos e seminários realizados pelo Partido Liberal no ano de 2004, o seminário O Estado Necessário e o curso de formação de prefeitos eleitos estiveram entre as iniciativas de maior repercussão em todo o país. É uma maneira de confraternização entre os prefeitos, né? Logicamente, para traçar um plano de governo para esse próximo ano, eu acho uma boa iniciativa. Sempre que você assume, principalmente que eu não tenho histórico político, é sempre muito mais difícil. Então, o encontro é fundamental, é muito importante a troca de informação. Depois de registrar um crescimento de 97% nas eleições de 2004, o PL ofereceu aos prefeitos eleitos um suporte gerencial baseado em avançadas técnicas para a responsabilidade fiscal, orçamentos públicos, fiscalização e controle de recursos. É esta nação que nós queremos, né? Então é por isso que nós todos estamos aqui, ao mesmo tempo em que viemos para abraçá-los, para aplaudir a vitória de vocês, nós viemos também para dizer que nós somos parceiros de vocês. Vamos trabalhar juntos em favor de uma boa causa, que será aquela causa abraçada por cada um de vocês em cada município que teve a felicidade de eleger um prefeito do Partido Liberal. É assim que nós fazemos do PL um partido que vive e pratica a democracia. Um partido de diálogo, de compromissos, acostumado a aceitar, respeitar e discutir as mais diversas opiniões, sem abrir mão, em momento algum, das suas convicções. Somos um partido a favor do que é direito e que luta por seus direitos. O direito a ter saúde, estudar, trabalhar e o direito a viver melhor, em paz e com dignidade. Boa noite, São Paulo. Começa agora o programa do PMDB, o partido que faz mais pelo Brasil. Para começar, vamos ouvir o deputado Michel Temer, presidente do partido, falar sobre o nosso programa. Olha, o programa do PMDB, neste ano, vai mostrar os principais temas nacionais: crescimento econômico, desenvolvimento, geração de empregos, saúde, questões que realmente interessam aos brasileiros. Temos um problema grave, você sabe, na oferta de saúde para a população. E tem também um assunto interno do PMDB: o recadastramento dos filiados, a candidatura própria para a presidência da República e para os governos estaduais, e as prévias para as eleições de 2006. Então quer dizer que o PMDB tem candidato próprio em 2006. É isso mesmo? Olha, o PMDB está unido em torno dessa ideia. Temos até um projeto, um programa novo sendo feito pelo partido. Veja bem, o PMDB tem experiência, o PMDB tem política de redução de impostos, tem crescimento econômico, tem recordes nacionais em produção e geração de empregos. O que é importante para o Brasil, o PMDB tem, porque o PMDB está fazendo isso por meio dos seus governos estaduais. É isso aí, presidente. Então vamos ao Rio de Janeiro, onde o PMDB está provando que só tem um jeito de fazer uma conta muito simples: menos imposto, com mais investimento, é igual a mais emprego. De 6 anos para cá, o Rio de Janeiro ganhou rumo novo. Antony Garotinho pegou o estado falido em 1999. Deu início a um programa de ações para o desenvolvimento e o Rio de Janeiro é hoje o endereço de empresas com importância vital para a economia brasileira. E o estado é campeão nacional em geração de empregos.
É no Rio de Janeiro que o emprego mais cresce em todo o Brasil. Está no Rio o primeiro polo gás químico do país. Daqui vai sair polietileno. E vai ter mais emprego ainda. Há 6 anos, nada disso aqui existia. Com o Garotinho, a indústria naval renasceu. Hoje são milhares de trabalhadores, 19 estaleiros funcionando. A indústria da moda emprega mais de 220 mil pessoas. Esse carro também é feito no Rio. Você sabia que em 99 o Rio não produzia nenhum carro? Graças ao plano de desenvolvimento criado por Garotinho, em 2005 serão 150 mil novos veículos. E as siderúrgicas estão sendo ampliadas. Em apenas 3 anos, o Rio de Janeiro será a capital do aço no Brasil e na América do Sul. Foi pensando em quem precisa que Garotinho implantou uma política emergencial forte. Iniciativas como o Restaurante Popular, que oferece uma comida gostosa mesmo e de qualidade por apenas R$1. O café da manhã nas estações, que alimenta quem anda de trem. O Leite Saúde, que salva milhares de crianças da desnutrição. E o Cheque Cidadão, que chega a milhares de famílias todos os meses. As farmácias populares do Rio de Janeiro são outro exemplo. São as únicas do país com remédio a R$1. Mais um sucesso. Onde o PMDB é governo, o Brasil vai mudando de cara e de vida. E a vida vai ficando melhor. Em Pernambuco, só nessa gestão, o governo Jarbas Vasconcelos toca mais de 400 obras. Dentre elas, o maior programa de abastecimento de água da história do estado. Com o programa do leite e o Saúde da Família, a mortalidade infantil e a desnutrição continuam caindo. E tem ainda a distribuição de sementes selecionadas, as safras de milho, feijão e algodão, batendo todos os recordes. É o PMDB fazendo o Brasil. O governador Luiz Henrique está investindo em educação, saúde e infraestrutura. E o povo está vivendo uma experiência bem-sucedida, com uma administração que aproxima o cidadão do governo. Em Santa Catarina, é a população de cada uma das 29 cidades do estado que define qual é a prioridade para a sua região. Nós aqui, em Santa Catarina, estabelecemos a adequação do discurso à prática, porque descentralizamos o Estado, aproximamos o governo do cidadão e entregamos na mão dos prefeitos, dando aos municípios condições de resolver o problema da cidadania ali mesmo onde mora o cidadão. Descentralização é a nova bandeira do PMDB. O Paraná volta a ser uma grande força para o desenvolvimento do país. O Paraná é hoje o maior produtor de energia elétrica do Brasil. E quem produz pode ficar tranquilo, porque o Paraná tem estrada para escoar a produção. Requião trabalha forte para o desenvolvimento da pecuária e da agricultura. Modernizou o campo, legalizou propriedades. No porto de Paranaguá, não passa um grão sequer de soja transgênica. A fiscalização é rigorosa e a produção de soja pura no Paraná é muito maior por hectare. No Paraná, o PMDB transforma o discurso de campanha em uma prática clara de governo. Eliminamos o imposto das microempresas. Famílias que consomem até 100 kW de energia não pagam a conta de luz. O governo garante a isenção. Já a nossa companhia de saneamento tem uma tarifa especial para a população de renda mais baixa. E cada criança pobre recebe 1 litro de leite por dia. Os nossos pequenos agricultores são protegidos por um fundo de aval, porque é o Estado que garante seus empréstimos junto aos bancos. Um grande programa de irrigação oferece energia com 75% de desconto das 9 da noite às 6 da manhã. O crescimento do Paraná é conhecido em todo o país e o nosso fantástico Porto Público de Paranaguá assume a condição de maior porto exportador de grãos do mundo. Coerência e fidelidade aos compromissos. Este é o jeito PMDBista de governar.
As grandes obras feitas pelo governador Joaquim Roriz há quase 2 décadas organizam o crescimento do Distrito Federal para uma vida melhor hoje e no futuro. Roriz fez o metrô, a Ponte JK, mais de 12 viadutos. Faz grandes obras e sempre cuidou da população carente. Centenas de milhares de crianças são salvas da desnutrição todos os dias. Tem água, esgoto e asfalto nas cidades do entorno. Aliás, Roriz construiu 7 cidades no entorno de Brasília, dando casa e dignidade para 130 mil famílias. Nesses 45 anos de Brasília, eu tive a honra de ser governador durante quase 15 anos. Uma vez indicado, 3 vezes eleito pelo povo. Graças a Deus, o Distrito Federal tem dado certo. E é hoje o melhor lugar do país para uma criança nascer e crescer, segundo o Unicef. Mas o que me dá orgulho mesmo é ver que a taxa de mortalidade infantil, que é a menor do país, vem diminuindo ano a ano. De 2003 para cá, mais de 80 mil novas empresas abriram suas portas no Rio Grande do Sul. E até o final desse ano, tem mais. As exportações do Rio Grande do Sul têm crescido num ritmo firme. Com a administração do PMDB, voltou a confiança do empreendedor, que voltou a acreditar e a investir no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem se destacado dentro do processo de atração de novos investimentos e na recuperação do seu espaço no cenário nacional. Esta ação permitiu a retomada do crescimento socioeconômico. Nesses 2 anos do nosso governo, 145 projetos de grandes e médias empresas estão sendo implantados no estado, com investimentos superior a 14 bilhões de reais. Esta é a nossa forma de fazer política, com desenvolvimento, com justiça social. O PMDB deve consolidar suas bandeiras, fortalecer sua identidade. É hora de mostrarmos a força do partido e construirmos nossa candidatura própria à presidência da República. Vocês acabaram de ver exemplos de como o PMDB governa. Exemplos que provam o quanto o PMDB está preparado, maduro, pronto para governar o Brasil. O PMDB está montando um programa de governo novo, com propostas claras para os principais temas do Brasil. E também vai promover o recadastramento dos milhões de filiados que tem por todo o país, fazendo prévias para o partido escolher, Brasil afora, no voto, os nomes que vão representar o PMDB em 2006, tanto para as eleições nos governos estaduais, como para a presidência da República. Temos defendido com firmeza a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento para todos, porque o Brasil só tem crescido para os mesmos de sempre. Na verdade, ao longo da história só existem 2 partidos políticos. O Partido dos Patriotas, aqueles que querem ver o Brasil crescer e o seu povo melhorar de vida, e o Partido dos Traidores, aqueles que querem entregar as nossas riquezas e o nosso povo. Infelizmente, o presidente Lula trocou de lado. O Lula chegou lá e na hora em que tinha que dizer não a essa política econômica, ele simplesmente repete o Fernando Henrique. Faz igual ou pior. O Brasil trabalha para pagar a maior taxa de juros do mundo. São mais de 150 bilhões de reais de juros aos bancos e menos de 10% disso para investimentos. É assim que esse governo trata o nosso dinheiro suado. É assim que ele se preocupa com a escola, com a fome, com um hospital decente, com um emprego que você não tem. E tudo isso para quê? Para engordar a conta dos banqueiros. O que a gente tem que perguntar, e o governo Lula tem que responder, é o seguinte. Primeiro, para quem ele governa? Para os bancos? Segundo, para que ele governa? Para os bancos? E terceiro, com quem ele governa?
A luta dos patriotas é a luta do PMDB, para que a riqueza brasileira seja revertida em favor do nosso povo, para que se trate a saúde com respeito, para se construir um crescimento econômico e social com geração de empregos, um Brasil com perspectiva de futuro. Essa é a prática do PMDB, onde ele governa. Esse é o nosso projeto nacional de desenvolvimento, o nosso compromisso com um Brasil ideal, que pode ser feito para todos os brasileiros. É por isso que o projeto de Brasil que a gente quer está no Brasil que o PMDB faz. E é por isso que o PMDB é grande. Grande. Que nem o Brasil. Meus amigos, nosso país há 20 anos não cresce, porque nós estamos seguindo a cartilha do FMI com o governo anterior e com o atual governo. Com o PMDB, o país vai crescer. Os nossos governadores estão mostrando isso e nós mostramos quando governamos São Paulo. Nós vamos ter candidato próprio a presidente da República e vamos levar esse país para frente, para dar melhores salários, melhores condições de vida, esperanças aos nossos jovens e tranquilidade e segurança aos nossos empresários. Vamos fazer esse país ir para frente com o PMDB. Na presidência do Senado, nós vamos priorizar a agenda do crescimento, do desenvolvimento do nosso país. Mais do que nunca, você sabe, é preciso desonerar a produção, facilitar investimentos em infraestrutura, diminuir a burocracia, a informalidade e dar qualidade ao gasto público. Só assim nós vamos gerar emprego e renda. É muito importante o recadastramento para que o PMDB fique ainda mais forte e possa realizar prévias eleitorais representativas. Prévias que vão decidir com voto direto dos filiados os nomes do PMDB que concorrerão aos governos dos estados e à presidência da República nas eleições do ano que vem. Se você ainda não é filiado, filie-se, venha com o PMDB. A partir de junho, procure o diretório do PMDB da sua cidade. Ele existe em praticamente todos os municípios do Brasil. Consulte a cartilha com as informações e faça o seu recadastramento. Quando um partido é maioria, como é o caso do PMDB, é grande a responsabilidade na hora de votar questões que mexem com a vida de todos nós brasileiros, como água para o Nordeste, a reforma da Previdência, a reforma política, a reforma tributária. E o PMDB tem cumprido um papel decisivo no Senado, defendendo o que realmente é de interesse nacional. Com o trabalho dos deputados federais do PMDB, a Câmara fala mais forte. O povo brasileiro tem mais espaço para fiscalizar e fazer valer os seus direitos como cidadão. Recadastramento que vamos fazer é fundamental para tornar o PMDB ainda mais forte e unido em torno das candidaturas para os governos dos estados e para a presidência da República. Você pode ser do PMDB também pela internet. Participe. Faça o recadastramento e escolha os nomes do PMDB para as eleições de 2006. Quase 90 deputados federais, 23 senadores. É do PMDB a maior frente popular pelos interesses do povo brasileiro. Foi assim quando o PMDB votou contra a medida provisória 232, livrando de forma decisiva os profissionais liberais, prestadores de serviço, produtores rurais e até os hospitais de pagarem ainda mais impostos. E foi assim também na vitória da Lei de Biossegurança, projeto que teve como relator o deputado federal do PMDB, Darcísio Teronti. Na Casa da Democracia, o PMDB fez. E o PMDB faz, por cada um de nós, pela história do país. Se a senhora fosse presidente desse país, o que a senhora faria para melhorar esse país? Começaria pela saúde. Saúde? Pela saúde. No Brasil, enquanto se empresta dinheiro para quem tem, se ajuda quem tem, não vai melhorar nunca. Baixar a taxa de juros e inflação. Eu acho que o principal é emprego. Tem agora na cara e dar um salário mais digno. Procurar diminuir o máximo o desemprego. Em primeiro lugar, saúde e educação. Para acabar a violência, precisa ter educação. Tem que acabar com a fome, né? Fome e educação é o principal. Eu ia baixar os juros
né? Incentivar a indústria. Melhor distribuição de dinheiro, somente para a saúde, para a educação. E não emprestaria dinheiro para quem tem, porque quem tem não precisa, já tem. Quem está rico sempre fica mais rico, quem está pobre sempre fica mais pobre. O Lula, coitado, bem intencionado, mas está mal acompanhado. Nessas últimas semanas eu tenho lido que a máquina está inchando, eles estão contratando muita gente, mas o povo está desempregado, está precisando de emprego, está precisando de moradia, alimento, de saúde. O que eu diria é o seguinte, é que as pessoas não devam perder a esperança. A gente tem que lutar e ter esperança e procurar melhorar o nosso Brasil. Olha, com tudo que a gente passa, a gente ainda é feliz desse jeito, nós somos o melhor povo do mundo mesmo. Tem um Brasil possível dentro de cada brasileiro. É movido por essa força que o PMDB investe na candidatura própria para os governos de Estado e para a presidência da República. Porque há quase 40 anos, o PMDB ajuda a fazer o nosso país mais democrático. Onde é governo, constrói o Brasil da justiça social, do emprego e do desenvolvimento. Acredita no trabalho e na produção brasileira. Tem um projeto de crescimento. Sabe fazer. E está pronto. Pronto para governar o Brasil. O povo merece um partido que sabe que tem o que fazer. O povo merece quem sabe o que é luta, que entende a sua gente. O Brasil conhece o partido que mudou a sua história, com alma, força e coração, de geração em geração. PMDB, compromisso com você. PMDB, PMDB, pronto pra cumprir o seu dever. PMDB, pronto pra governar o Brasil, pra fazer acontecer. PMDB, compromisso com você. PMDB, PMDB, pronto pra cumprir o seu dever. PMDB, pronto pra governar o Brasil, pra fazer acontecer. Termina aqui o programa do PMDB, o partido que está pronto para governar o Brasil. PDT, Partido Democrático Trabalhista. Não é só um partido, mas um partido de verdade. PDT. Outros partidos também têm democrático no nome, mas o PDT é democrático de verdade. PDT. O trabalhismo não está só no nome, é trabalhismo de verdade. Só o PDT tem junto com ele as mais expressivas lideranças sindicais do país. PDT, trabalhismo de verdade. Folha de São Paulo. Painel do leitor. Errou o presidente Lula ao explicitar esse comodismo, pois a verdadeira acomodação dos brasileiros está em aceitarem inertes um governo que leva o país a ter a maior taxa de juros do mundo, que tende a esfolar ainda mais a classe produtiva e trabalhadora. Esta carta publicada pela Folha de São Paulo mostra claramente duas coisas. A primeira, que o povo brasileiro não é bobo e não se deixa enganar. A segunda, que infelizmente não temos para onde correr para fugir dos juros altos. Somos todos reféns de bancos e financeiras. O que o Lula não disse é que a culpa pelos juros altos é do governo, que impede o Brasil de crescer e gerar empregos para o nosso povo. O presidente Lula, na verdade, não sabia direito o que estava dizendo quando disse que o brasileiro é um acomodado e o culpado pelos juros altos quando não procura bancos mais baratos. É o caso de a gente perguntar, será que o Banco do Brasil e a Caixa cobram juros mais baixos que outros bancos? Claro que não. Esse é o discurso de um governo sem criatividade. Essa política de juros altos para combater a inflação já deu o que tinha que dar. Todo mundo sabe disso. Só os bancos e os especuladores é que ganham com ela. Para você ter uma ideia, enquanto aqui no Brasil a taxa de juros está em quase 20%,
na Argentina, que viveu a maior crise econômica de toda a sua história, é de apenas 4,4%. Ou seja, alguma coisa está errada. O PDT continua enfrentando os bancos e lutando por uma carga tributária justa, para que a nossa gente tenha mais empregos e possa viver melhor. Foi assim no 1º de maio da Força Sindical, o maior do mundo, com quase 2 milhões de pessoas gritando por menos impostos, menos juros e mais emprego. Só não ouviu quem não quis. O PDT estava lá. Cada 1% que o governo baixasse de juros dá uma economia para o país de 8 bilhões. Dá para resolver a seca no Nordeste. E aí, o que nós estamos reclamando? Cadê o Lula, que nós conhecemos como dirigente sindical? Aí foi para o governo e esqueceu do povo. Mas, lamentavelmente, nós temos que vir aqui hoje e dizer que nós, sindicalistas, nós, trabalhadores, estamos insatisfeitos com a política econômica do Lula. Nós votamos no governo para mudar o Brasil, para mudar a política econômica, para mudar a realidade que o Brasil vive hoje. Nós temos as mais altas taxas de juros do planeta, um índice de desemprego como jamais visto. O governo que aí está foi eleito por todos nós para mudar essa realidade, para dar emprego ao trabalhador, para abrir novas oportunidades de trabalho, para fazer o Brasil crescer. E nós não estamos vendo isso. Nós do PDT queremos mudança, mudança comprometida com o trabalhador e com a causa do povo brasileiro. Quero parabenizar hoje todos os trabalhadores do Brasil, em especial os trabalhadores aqui de São Paulo, que realmente saíram das suas casas para reivindicar melhor qualidade de vida, obviamente, com emprego. Nós, deputados estaduais, temos uma preocupação muito grande em colocar um PDT que faça justiça a esses trabalhadores. Nós temos procurado manter essa coerência. A cada atitude que nós temos, cada vez mais próximo aos sindicatos, à classe produtiva, procurando dar o apoio tanto aos trabalhadores como aos empresários, para que possa girar essa economia de uma forma a trazer melhora de vida para todos os cidadãos do nosso país. A luta do PDT é contra altas taxas de juros, contra os grandes lucros dos banqueiros, em defesa dos trabalhadores. E nesse 1º de maio, o PDT mais uma vez alavanca a campanha contra os desmandos deste governo, que dá lucro para os banqueiros e um salário mínimo muito baixo para a população brasileira. Administrar bem. O PDT elegeu 22 prefeitos em São Paulo e cada um deles, do seu jeito, mesmo com dificuldades, está mostrando que dá para fazer muita coisa. Basta ter vontade, criatividade, competência e honestidade. É isso que estamos mostrando, cuidando da própria administração com equipes profissionais. Isso dá resultados, principalmente em saúde, educação e geração de empregos. Os governos fracassam quando se ensurdecem. Este é um problema sério dos governos do PT, por todo o tempo. Voltam-se para si, se fecham, têm a sua própria verdade. Não foi para isso que vencemos o PSDB e o PFL em 2002. Ainda há tempo, o PDT os alerta. Volte às ruas, ouça o povo, façam que a sua frustração se apague de uma vez por todas. Este é o apelo que o PDT faz ao governo nacional. O que a gente vê hoje é pouco investimento em saúde, educação, geração de emprego. 1/3 que o Brasil produz é para pagar a dívida do governo. Isso dá para mudar e a gente pode mudar. PDT, o verdadeiro partido do trabalhador brasileiro. Pesquisa revela como vivem os jovens. Uma lição de vida que nasce nas pistas. Casa de Detenção do Carandiru, 8 de dezembro de 2002. Pois é, até pouco tempo, muita gente achava impossível que um dia a Casa de Detenção do Carandiru ia ter o seu fim. Hoje, Carandiru, só no cinema. No lugar de um barril de pólvora, surgiu um espaço de liberdade. Parque da Juventude. Muito verde, esporte, lazer. Até pouco tempo também, parecia impossível que o metrô pudesse sair do buraco. Obras paradas, estações inteiras enferrujando.
Hoje, buraco no metrô quer dizer obra, emprego, progresso. 11 estações já entregues e novas obras em 2 linhas. E os trens do subúrbio? Lembra? Sucatas, perigo, mortes. Hoje os trens têm ar-condicionado, mais conforto, mais respeito. Foram avanços importantes, feitos com trabalho e seriedade. Agora o governador Geraldo Alckmin tem à sua frente um novo desafio, o da FEBEM. Mas quem conseguiu acabar com o pesadelo do Carandiru, melhorar os trens de subúrbio e botar o metrô de volta nos trilhos, pode anotar, vai vencer mais essa. Alckmin lança pacote anti-rebelião na FEBEM. Demite 1.751 maus funcionários. 11 diretores do Complexo Tatuapé. A FEBEM corta 20% do quadro e dá início à mais profunda reestruturação de sua história. O plano anunciado pelo governador Geraldo Alckmin prevê o fim das grandes unidades como a do Tatuapé. O governo precisa ter coragem de implantar as medidas, as mudanças, as reformas que precisam ser feitas. No lugar de grandes aglomerações, unidades pequenas. E por que isso? Com unidades menores, diminui o risco de fugas e rebeliões. O trabalho pedagógico e profissionalizante fica mais fácil. E com unidades descentralizadas, os jovens que hoje estão na capital vão para perto da família. O novo modelo a ser aplicado já acontece em algumas unidades. Na FEBEM de Sorocaba, por exemplo, não tem fuga nem rebelião há 4 anos. Aqui, os adolescentes estudam e aprendem uma profissão. Ele está aqui estudando, indo muito bem na escola, fazendo todos os cursos profissionalizantes que a casa oferece, com profissionais competentes. Na FEBEM de São Vicente, o jovem tem a oportunidade de aprender uma profissão voltada para a vocação econômica da Baixada. Ele fez também panificação. Ele sabe fazer muita coisa, ele sabe fazer bolo, aprender a fazer brigadeiro, sabe muita coisa que nem eu sei agora ele que vai me ensinar. Na nova FEBEM, as famílias vão receber uma ajuda em dinheiro do Renda Cidadã. Quem tiver bom comportamento recebe, se não tiver, corta. Quem tiver bom comportamento também ganha uma vaga de estágio no programa Jovem Cidadão. A gente tem que ter uma outra visão da FEBEM, que é o internato, que é onde a gente aprende a viver direito, onde a gente aprende a corrigir os erros que a gente cometeu. De uma coisa eu tenho certeza, que ele veio aqui para aprender o que é bom. No lugar de parte da FEBEM do Tatuapé, vai surgir o Parque do Belém. Assim como no Parque da Juventude, área verde, esporte e lazer. É o fim do pesadelo de muitos anos. Boa notícia. Isso vai beneficiar muito o nosso bairro e vai trazer um parque monumental para nós. Fim da FEBEM do Tatuapé. Um novo parque para São Paulo. 41 novas unidades no estado. Nós estamos contentes com esse conjunto de medidas para resolver o problema da FEBEM e, sobretudo, resolver o problema dos adolescentes. O plano de reestruturação da FEBEM é o mais corajoso e completo da história. Um plano que deve estar acima dos partidos e das preferências políticas. Críticas agora nada vão construir, porque este desafio não é de um só governo, é de toda a sociedade. A questão da FEBEM deve ser encarada por todos nós, governantes, pais, educadores, cidadãos. O PSDB de São Paulo está fazendo sua parte e precisa da parceria dos prefeitos, da justiça, das entidades envolvidas com a questão da criança e do adolescente. É um desafio que nos exige firmeza e grandeza. Firmeza para punir o crime e a infração com o rigor da lei. E grandeza para entender que a criança e o jovem não são um problema. Eles são a solução e o futuro do Brasil. Esta deve ser a postura de um governo democrático, que age com responsabilidade e respeito pelos cidadãos. Não há mágica, é trabalho em parceria, persistência e seriedade. E nós vamos conseguir. Alckmin lança pacote para baixar preço do pão e da luz. Trabalha muito, fala pouco. Luz fica mais barata para 1,5 milhão de pessoas. Fala pouquíssimo e trabalha muitíssimo. 10 é pouco, 1000 para ele. Este é Geraldo Alckmin, falando pouco e fazendo o que interessa para São Paulo e para o Brasil, baixando impostos. Geraldo já baixou o imposto do pão. Pão, zero. Da farinha. Farinha de trigo, zero. Da luz,
da cesta básica. Não é para o dono da empresa. De calçados, de tecidos. É para o consumidor. De mais de 200 produtos. Significa aumentar o consumo, significa geração de emprego. Essa é a política que o Brasil precisa. O governo de São Paulo está dando exemplo. O Brasil precisa de menos impostos. Geraldo faz a sua parte. O Brasil precisa de crédito barato. Em vez de mandar o brasileiro levantar e trocar de banco, o PSDB fez o que todo governo sério deveria fazer. Criou o Banco do Povo Paulista. Empréstimos a juros de 1% ao mês para gente que quer ampliar um pequeno negócio. Eu nunca estaria onde eu estou hoje sem o Banco do Povo. E se é de investimentos que o Brasil precisa para gerar empregos, aqui está a parte do PSDB de São Paulo. 206 mil casas populares. O maior projeto habitacional do país. Geraldo Alckmin tem visão de futuro. USP da Zona Leste. Oportunidades para os jovens e mais um passo em direção ao futuro. O mercado nos espera. Ampliação do Porto de São Sebastião. É São Paulo ajudando o Brasil nas exportações. Vamos lá. O metrô de São Paulo também avança em duas grandes frentes. Na linha 4, homens e máquinas em ação para levar o metrô da Luz à Vila Sônia. E na linha 2, que irá da Ana Rosa Vila Prudente, vem boa notícia por aí. Esta é a futura estação Imigrantes, da linha 2 do metrô. São 1.600 operários trabalhando dia e noite. Já o ano que vem, estaremos entregando 3 estações: Chácara Clabim, Estação Imigrantes e Estação Ipiranga. E depois Sacomã, chegando até a Vila Prudente. Mais emprego e transporte de qualidade para São Paulo. O Geraldo é um homem que sabe administrar. Quando o governo trabalha, tem emprego para todo mundo, né? PSDB. Trabalho e seriedade. O PSDB está completando 17 anos e nasceu fruto de um compromisso com a ética, a democracia e o desenvolvimento com justiça social. Por isso, no governo do Estado e nos municípios que administra, o PSDB põe em prática aquilo que a população espera: seriedade, obras que geram empregos e investimentos na saúde e na educação. Esse é o jeito PSDB de governar. Quer ver um jeito que deu certo? Programa Escola da Família. Eu não tenho vontade de ir embora porque eu gosto da escola. De segunda a sexta é a Escola da Garotada. No fim de semana é esporte, cultura e lazer para toda a comunidade. A Fátima é freguesa de carteirinha. Venho todo fim de semana. Para a Elade não tem programa melhor. Ai, me sinto ótima, me sinto mocinha. A revista Veja da semana passada mostrou: onde o Escola da Família foi implantado, caiu o número de agressões, depredações e o tráfico de drogas. Deu tão certo que agora as escolas municipais do interior também vão entrar no programa. É um trabalho maravilhoso que o governo está fazendo para a gente. Na saúde, a mesma seriedade. E o mesmo empenho que já ergueu 19 novos hospitais em todo o estado. Mês passado, mais um mega mutirão para reduzir a fila de exames e consultas. O Ed já fez o registro. Telefonaram para casa antecipando por causa do mutirão. Achei ótimo isso, né? Resultado: 93 mil pessoas foram atendidas em todo o estado. Excelente, que tem que ter mais. O pessoal da terceira idade tem atendimento especializado nos centros de referência do idoso. Parabéns, conseguiu fazer tudo, né? Dá um abraço aqui. Além do serviço médico, os centros oferecem cultura e lazer. E aqui, todo dia é dia de festa. Quem passou dos 60 tem vacina de graça contra a gripe. Depois que eu tomei isso, nunca mais fiquei resfriado. Nas farmácias Dose Certa, o remédio também é de graça. E para todo mundo, não importa a idade. Nós já implantamos 10 farmácias Dose Certa nas estações do metrô, como esta aqui na estação Ana Rosa do metrô. São 40 tipos de remédios diferentes. Aqueles remédios que a população mais usa: anti-inflamatório, remédio para pressão alta, analgésico, remédio de graça para a nossa população. Eu sou freguesa do Dose Certa desde que começou. Para ampliar o Dose Certa, o governo do PSDB está construindo uma segunda fábrica de remédios em Américo Brasiliense.
Ela vai produzir 100 milhões de comprimidos por mês. Geraldo Alckmin, ele trabalha quieto, ele trabalha muito. Trabalho e garra. Ele faz aquilo que a gente precisa. Com honestidade e seriedade. Saúde, educação, investimentos no metrô, obras que geram empregos e progresso. O PSDB está fazendo a sua parte. Mas o nosso país tem vários desafios pela frente. Precisa baixar impostos, estimular as empresas para que o Brasil seja conhecido como o país da produção, o país do emprego, da agricultura forte, e não apenas como um campeão de juros. Um país que utilize bem os seus recursos na saúde, na educação, na oportunidade para os nossos jovens. Enfim, um país continental, com rumo, com grandeza. Para isso só tem um jeito, é menos conversa e mais trabalho. Porque os desafios são grandes, mas não são maiores que o amor que todos nós temos pelo Brasil. PSDB, trabalho e seriedade. Trabalho e seriedade com Geraldo no governo. Trabalho e seriedade com Serra na prefeitura. Em apenas 5 meses, o prefeito José Serra já fez muita coisa. Pode ser até que você não saiba. É que o trabalho de José Serra agora tem que ser dobrado, por causa dos 4 anos da administração do PT, que arrasou a cidade. São Paulo, dezembro do ano passado. A administração do PT deixa a cidade à beira do caos. Obras paradas, mal feitas, enchentes. Lastimável, né? Lixo. Tá péssimo. Buracos. Uma falta de respeito muito grande. Bueiros e galerias entupidos, córregos e piscinões abandonados. É muito lixo, muito pernilongo, aquela água parada. Está abandonado. Professores com salários atrasados, crianças em escolas de lata. Quando chove faz muito barulho. Fica muito quente lá dentro quando tem sol. No hospital o sol é muito bom. Postos de saúde e hospitais não têm médicos nem remédios. E não tinha um simples curativo. Não tem médico. O PT sai, deixa a cidade abandonada e uma dívida de 2 bilhões de reais. Ele pegou uma catástrofe na prefeitura. É um desrespeito a quem paga o imposto. 1º de janeiro deste ano, Serra assume a prefeitura de São Paulo e começa a arrumar a casa. Serra renegocia dívidas, corta gastos. Ele está se esforçando muito. Revê contratos, enxuga a máquina. O governo Serra está indo muito bem. Vai colocar a casa em ordem. Serra manda cortar mato, tapar buracos, limpar bueiros, córregos e piscinões. O Serra trabalha. Serra é um prefeito presente, atuante, que está junto com a cidade nos momentos que ela mais precisa. No temporal da semana passada, o pior dos últimos 60 anos, Serra reforçou equipes, duplicou turnos, acompanhou trabalhos. Serra e Geraldo trabalham juntos, unidos pela cidade, tomando providências, vendo o serviço de perto. Fizemos o trabalho dentro dessa emergência, que foi muito importante para minorar os problemas que vieram de um temporal dessa natureza. Serra também joga pesado contra as drogas. Comanda uma mega operação na Cracolândia. Os policiais apreendem drogas, armas, prendem traficantes. Fizeram uma limpeza boa aí na região. Melhorou 100%. Serra cumpre promessa de campanha e começa os mutirões da saúde. Mutirão da catarata. Bacana, né? Mutirão do ultrassom. Gostei. Dona Aparecida é costureira. Há 2 anos estava na fila de espera. Graças a Deus que teve essa campanha agora, né? E eu vou fazer. Pra ser rápido assim é difícil. Eu saí feliz daqui. Serra começa a zerar também a fila para quem precisa de oculista. Instala modernos ambulatórios de oftalmologia nos postos de saúde. Marcos tratava em clínica particular. Agora vai no posto, não paga nada e é atendido rapidinho. Em torno de 1 a 2 horas você consegue marcar a consulta e ser atendido. Para garotada, Serra fez um mutirão especial. Depois do exame, quem precisa usar óculos já escolhe seu modelo. Porque alguns pais não têm condições financeiras de comprar um óculos igual ele tá dando, né? Agora não vai ter desculpa para não conseguir enxergar na lousa, não é, Michel? E eu ficava assim, na hora de ler. E as letras eu acho que vai melhorar. Estou até emocionada, não vou esconder isso de vocês, então eu agradeço o seu José Serra. Na saúde, nós começamos a botar para funcionar aquilo que não funcionava ou que funcionava muito mal. Esta é uma unidade de saúde do Jardim Ângela,
Nós chegamos e encontramos o prédio fechado. Pusemos médicos, enfermeiras, equipamentos, remédios, abrimos o prédio e hoje são atendidas 12 mil pessoas por mês e bem atendidas. Os médicos aqui são atenciosos. O atendimento é muito bom. A cidade começa a ver o estilo do novo prefeito, chegando junto, fiscalizando o trabalho de perto. E nós estamos aí exatamente com a responsabilidade de enfrentar essa situação e vamos enfrentar. Podem acreditar que nós vamos enfrentar. Nos primeiros dias de governo, Serra retoma as obras do Hospital de Cidade Tiradentes, que foram esquecidas pelo PT. Eu estou feliz porque o Serra realmente vai entregar o Hospital da Cidade Tiradentes. Na Zona Sul, Serra cumpre outra promessa. Em parceria com o governo de São Paulo, começa a construir o Hospital do Boimirim, que o PT não tirou do papel. Quer dizer ao nosso prefeito Serra que conte conosco. Serra e Geraldo retomam outra importante parceria rompida pelo PT. Prefeitura e Estado voltam a trabalhar juntos para reabastecer os postos com remédios. Ficou 100% agora. É essa parceria que a gente estava precisando. Um Alckmin e Serra junto. União boa, né? Serra arregaça as mangas também no transporte da cidade. Coloca ônibus expresso para a cidade Tiradentes, um dos bairros mais distantes do centro. Fernanda, que levava mais de 2 horas para voltar do trabalho, agora chega em casa em menos de 1. Chegar mais cedo em casa, pegar as crianças. Tá mais rápido, né? É mais rápido. Serra tira da frente a burocracia, a papelada e põe a máquina da prefeitura para andar. Num só dia, a Prefeitura de São Paulo regulariza a situação de centenas de imóveis com a entrega de escrituras atrasadas. A alegria é geral. Deus te abençoe, Deus te ótimo. São 3.000 escrituras que Serra tira da gaveta. E isso vai andar, vai caminhar como já está andando. Ter a escritura na mão, ter a segurança do imóvel próprio. Agora tem certeza que é nossa. Um sonho que emociona muita gente. A emoção é muito grande. Na educação, mais trabalho. Serra começa a substituir escolas de lata por escolas de alvenaria. Essa é uma escola de verdade. Esta é a escola Herbert de Souza, no Campo Limpo. Até o ano passado era toda de madeira, o que representava um grande transtorno para os professores e principalmente para os alunos. Logo que eu assumi, nós tocamos a construção em alvenaria, com tijolos, boa iluminação, uma escola limpa e decente para as crianças. Nós estamos tocando 51 escolas novas na cidade de São Paulo. Não é melhor essa escola? Escola Edalzir Sampaio, Escola Jardim Montebello, Escola Jardim da Felicidade, Escola Diná Galvão, Escola Jardim Iguatemi, Escola Edgar Carone, Escola Recanto dos Humildes, Escola Tomás Alves, Escola Coab Jardim Antártica, Escola Januário Mantelli Neto. Vai ter mais sala, vai ser muito legal. 5 meses de trabalho, 5 meses de seriedade. Serra e o PSDB tiram a cidade da falência e colocam São Paulo de volta nos trilhos. Arrumar a casa, colocar ordem nas coisas, cortar desperdício. Esse é um tipo de trabalho que tem que ser feito todo dia, mas que não aparece. E nem é lá muito simpático, mas é necessário. Eu fui eleito com o compromisso de trabalhar desde o primeiro dia. E assim estamos fazendo, com empenho e com vontade. Eu assumi o compromisso de melhorar a saúde, de tirar as crianças das escolas de lata, de fazer o pós-escola, de melhorar o transporte. E assim estamos fazendo, como você viu. Agora, o meu principal compromisso é de ser um prefeito com responsabilidade, que tenha respeito pelo seu dinheiro. E essa tem sido a minha conduta. Eu não serei um prefeito com os olhos voltados para o passado, não. Mas tenho obrigação de informar você sobre a dívida e o caos que nós herdamos. O que interessa, isto sim, é olhar para frente, é construir o futuro. E esta é a minha meta, a minha missão. Trabalhar com seriedade para honrar o povo da minha cidade e fazer de São Paulo um lugar melhor para se viver, com trabalho, honestidade e responsabilidade. PSDB, trabalho e seriedade. No ar, o programa do PSL, Partido Social Liberal. Boa noite. O Partido Social Liberal convida você, meu amigo, minha amiga, para incorporar-se à nossa luta em prol do desenvolvimento do Brasil.
Este ano, o PSL completa 10 anos de fundação. É uma longa história identificada com os mais autênticos anseios do nosso povo, como o combate à crescente carga tributária e às mais altas taxas de juros do planeta. Essa situação impede o Brasil de crescer mais rápido, porque sufoca as empresas e a massa trabalhadora. Pune quem produz, pune quem trabalha. A implantação do imposto único é a solução para esse quadro de injustiça. Boa noite. Sou o deputado federal João Mendes de Jesus. Eleito pelo Rio de Janeiro, tenho me esforçado ao máximo para honrar o mandato conferido pelo povo do Rio. Portanto, tenho trabalhado incansavelmente para que o governo federal libere recursos para o nosso estado. Tenho apoiado projetos nas áreas de saúde, educação, trabalho e emprego, bem como a construção do arco rodoviário, construção da Escola Técnica Federal da Zona Oeste do Rio, além de outros projetos. Juntos, faremos muito mais. O Partido Social Liberal encontra-se aberto a novas filiações para unir forças com vistas a enfrentar as eleições do próximo ano. No último pleito, o PSL teve a preferência de milhares de eleitores brasileiros. 2006 será o ano de afirmação do PSL. O PSL precisa de você. O Brasil precisa do PSL para fortalecer nosso sistema democrático. A mensagem do PSL é de otimismo no futuro do Brasil. Junte-se a nós nessa luta. Meus amigos de São Paulo, hoje vamos mostrar um novo PP. Um PP sem dono, cuja ideologia vai de encontro às necessidades do povo de São Paulo. Os nossos prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, filiados, têm apenas um compromisso: de servir ao povo do Brasil e principalmente São Paulo. Vamos mostrar durante o programa todo esse serviço, as nossas ideias e as nossas realizações. Venham conosco no novo PP. Tempo, ela ultrapassou seus próprios limites e hoje é a maior aglomeração urbana do país. Com outros 39 municípios vizinhos, ela integra a região metropolitana. Esta imensa área é responsável por quase 20% de toda a produção nacional. Apesar da magnitude da cidade de São Paulo, o estado não se resume à capital paulista. As cidades do interior respondem por 17% do PIB e 25% de toda a produção industrial nacional. A infraestrutura e a qualidade de vida tornaram o interior ideal para bons investimentos. Mas todo esse desenvolvimento hoje em dia não supre a necessidade nem a capacidade que o estado de São Paulo comporta. O maior estado brasileiro necessita de renovação na geração de oportunidades e principalmente uma nova forma de progresso. Um progresso que esteja à altura de São Paulo, que não permita o estado perder suas indústrias por deficiências políticas, administrativas e fiscais. O Partido Progressista está comprometido com o progresso e com o desenvolvimento do nosso país. Vem lutando por melhorias para a educação, a saúde, o esporte e o saneamento básico. Tem como meta a defesa ao agronegócio, das médias, pequenas e microempresas e ao emprego. Participe do nosso projeto. Filia-se ao PP.
Estamos no Congresso Nacional comprometido com o progresso do nosso país. Isto não é uma luta fácil. Não acreditamos em progresso e desenvolvimento de um povo sem educação e saúde. Estas são as nossas reais necessidades. Com elas é que devem preocupar-se os nossos governantes. O resto é tudo consequência. Contamos com o seu apoio ao nosso partido para continuarmos nessa luta. Chega de política de mão única. O brasileiro continua à margem de todo o desenvolvimento gerado em nosso país. É hora de se fazer política séria. O basta a essa festa de benesses, em que o povo nunca é convidado, deve ser dado pelo eleitor na hora do voto. Não basta vociferar na TV em época de eleição, iludindo aos desavisados com falso moralismo, com grunhidos metafóricos, frutos de uma política da pior espécie. É preciso mostrar que se faz alguma coisa. O Partido Progressista sempre mostrou seu trabalho através de uma história política de geração de empregos, salários dignos e segurança para toda a família brasileira. Sou o deputado federal professor Irapuã Teixeira. O Partido Progressista, de forma imparcial, mostra trabalho nos municípios onde atua, recebendo a gratidão da população. E a cada eleição aumenta ainda mais o interesse dos paulistas em ter como seus representantes prefeitos, vereadores, deputados e demais políticos que seguem as metas do Partido Progressista. Sendo assim, o PP hoje está entre as maiores bancadas no plenário. As dificuldades são grandes, mas não tenho dúvidas de que nós do PP, liderados por nosso presidente, deputado Vadão Gomes, conseguiremos atingir os nossos objetivos, que é oferecer à população paulista melhores condições de vida. O Partido Progressista do Estado de São Paulo tem uma grande preocupação em valorizar cada vez mais o povo paulista. E seu presidente, Vadão Gomes, está empenhado na reestruturação do PP, procurando sempre suas bases para juntos fortalecer o partido visando as próximas eleições. Nós, do Partido Progressista, com o nosso presidente, deputado federal Vadão Gomes, temos a plena convicção de que juntos construiremos um partido que se identifique cada vez mais com o nosso povo paulista. Pela terceira vez fui conduzido ao cargo de prefeito municipal da minha cidade, sempre sob a legenda do PP, partido do qual tenho a honra de pertencer. As administrações anteriores foram coroadas de êxito e o mesmo se repetirá nesta administração com o comando e a chefia do eminente deputado Vadão Gomes. Sou uma progressista e, juntamente com o presidente do partido, deputado Vadão Gomes, reestruturei a administração pública em benefício de minha cidade. Estar a serviço da população é o espírito do PP. Nós de Mendonça, juntamente com o deputado Vadão Gomes, preocupamos com o bem-estar da população. Liderados pelo deputado Vadão Gomes, nós, do Partido Progressista, unidos e fortalecidos, poderemos atender aos anseios da população. Como prefeito da cidade de Águas de Lindóia, eleito pelo Partido Progressista, trabalhando com honestidade e austeridade, somos a única cidade do Brasil a reduzir a tarifa do transporte público em 26% no primeiro mês de mandato. Este é o nosso novo PP. O PP hoje tem uma linhagem de um grande projeto nacional, que é a reconstrução de um grande partido progressista, que será a fonte de uma verdadeira geração de emprego e geração de renda para todos nós deste grande Brasil. Gente, São Paulo que tem responsabilidade com o Brasil inteiro. São Paulo que transfere tecnologia, que oferece qualidade em serviço, que oferece qualidade em saúde. São Paulo que recebe a todos os brasileiros e gente do mundo inteiro. Sem dúvida nenhuma, precisa de ações fortes. Não podemos deixar de gerar oportunidade para o povo de São Paulo. Não podemos perder
postos de trabalho para outros estados, em função da guerra fiscal. Precisamos ser firmes e o PP será firme nessa ação, para gerar oportunidade, manter os empregos, manter a riqueza que São Paulo precisa ter para servir a nação inteira. Conte com o PP nessa ação. São Paulo tem 645 municípios, mais de 36 milhões de pessoas. Temos uma infinidade de recursos e oportunidades que fazem desse estado o mais produtivo e o que possui melhor estrutura para o desenvolvimento e, portanto, a geração de oportunidades para todos. O PP, através de seus representantes, pratica efetiva geração de emprego. É o PP o partido de resultados concretos. É assim que teremos a participação consistente no cenário político administrativo de São Paulo. É assim que o Partido Progressista luta para fazer com que o Estado de São Paulo tenha uma administração à altura dos recursos e oportunidades que o mesmo oferece. Que cada cidadão se orgulhe de ser paulista. Somos um povo feliz, de um estado de grandezas mil. Somos bandeirantes, brasileiros de São Paulo. Somos paulistas do Brasil. São Paulo, esse é meu estado. São Paulo de campo fértil, nasceu progressista. São Paulo de cada criança, de todo jovem, de cada adulto. São Paulo, senhor da sua história. São Paulo, cara de pioneiro, cara de trabalhador. Estado do meu coração, terra de todos nós. Queremos São Paulo, de cara nova, unido, capital interior. Queremos um caminho novo de luta, pra crescer e avançar, unidos por um estado grandioso, vitorioso. Queremos São Paulo, de cara nova, unido, capital interior. Queremos um caminho novo de luta, pra crescer e avançar, unidos por um estado grandioso, vitorioso. Do tamanho da nossa emoção, esse é meu estado. São Paulo do meu coração, São Paulo do meu coração, São Paulo do meu coração, São Paulo do meu coração. O PP acredita no estado de São Paulo e enxerga além, buscando sempre o melhor, criando um estado que, acima de tudo, tenha força política, para assim poder lutar pela justiça e honrar o compromisso de representar com dignidade quem produz, quem trabalha, sem distinção, seja empresa ou funcionários, pois o PP não enxerga nenhuma classe diferente da outra. O PP enxerga progresso através de união. A segurança, o bem-estar e a educação da população são chaves para o sucesso e o futuro do estado de São Paulo. O PP tem participação direta na defesa da qualidade de vida dos paulistas e preserva os direitos de cada cidadão. Constantemente você ouve dizer: fui assaltado, não consigo uma vaga numa escola pública, estou há 3 meses
esperando uma consulta médica no SUS. Exame? Impossível. Cirurgia, então, só se for na emergência. Pois saiba que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 22, os órgãos públicos são obrigados a prestar serviço com qualidade. E eu estou chamando a atenção do governo, pois além de cobrar das empresas privadas, deveria olhar para os seus serviços, que não são eficientes, não são seguros e não têm qualidade. Uma boa administração não se faz só de obras, mas cuida do seu povo. É assim que pensa o PP para o estado de São Paulo. O Partido Progressista, além de cuidar dos interesses da capital, cuida dos interesses de todo o estado. São Paulo precisa de grandes projetos. Projetos que podem gerar grande quantidade de empregos, seja para a capital, seja para o interior. O PP acompanha de perto isto. Propôs, por exemplo, um projeto de irrigação no noroeste de São Paulo. O Brasil tem vários canais de irrigação para a produção de fruticultura. São Paulo não tem nenhum. Apesar de termos aqui a facilidade pela qualidade do solo, a cultura dos trabalhadores apropriada, a cultura já implantada nesta atividade. E temos rodovia, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos. E principalmente o consumidor em grande quantidade e com potencial de consumo. Portanto, esse projeto que vai gerar mais de 200 mil novos postos de trabalho, com certeza o PP estará atuante para gerar mais oportunidade para o povo de São Paulo. Foi dado o primeiro passo para a construção do canal de irrigação, que vai mudar de uma vez por todas e para melhor a agricultura, a economia e a vida dos municípios desta região. O canal de irrigação da região noroeste paulista, um dos grandes projetos e metas do Partido Progressista, irá gerar emprego e renda para milhares de pessoas de nosso estado. Um dado-chave para que o Partido Progressista desse vida a tal projeto foram as análises dos últimos 6 anos. Todas as outras alternativas para o fornecimento e abastecimento foram insuficientes para garantir água, e a perfuração de poços artesianos apresentava um custo muito alto para o pequeno produtor. A obra baseia-se na criação de 2 canais, no qual um deles parte da hidrelétrica de Ilha Solteira e percorre 8 municípios ao longo de 135 quilômetros. E o outro canal ligará a represa de Água Vermelha a Fernandópolis, passando por 6 cidades, num total de 60 quilômetros. Tal obra permitirá o aumento de área irrigada em grande parte da região oeste do nosso estado de 1.500 para 20.000 hectares, beneficiando uma área 9 vezes maior, totalizando 182.600 hectares de área abrangida, fazendo com que a produção de milhares de pequenos agricultores passe de 27 mil toneladas para até 8 milhões de toneladas, mudando efetivamente a renda do produtor. Um grande problema do agronegócio não é só o produzir. Precisa produzir, mas precisa para quem vender. Os pequenos produtores rurais, hoje os empresários rurais trabalhando ao lado do canal de irrigação, vender aqui para o Brasil e também exportar, porque nós temos condição de abrir um leque grande de exportação através das grandes empresas que vão vir também em busca de instalar ao lado do canal de irrigação. É do Partido Progressista o projeto de construção do canal de irrigação. O seu estudo de viabilidade técnica e econômica já estão aprovados. O PP fará gestões junto aos governos federal, estadual e municipais para que priorizem a implantação deste projeto importante para o estado de São Paulo. Assim, estaremos gerando emprego e renda, fortalecendo a agricultura familiar e o agronegócio. O projeto de irrigação, além de atingir a região noroeste paulista, tem no futuro próximo planos de expansão para diversas regiões do estado de São Paulo, podendo assim gerar emprego e renda para os pequenos e médios agricultores de todo o estado.
Partido Progressista, a solução para os problemas do Estado está relacionado também à união, fazendo com que aconteça a única e mais eficiente parceria entre empregador e empregado. Seja um progressista, venha para o PP, o partido que realmente sabe gerar empregos. Meus amigos, o que mostramos aqui foi o resultado efetivo feito pelo PP, através do trabalho dos nossos deputados federais, estaduais, prefeitos e vereadores, filiados e amigos. Podem ter certeza que o PP estará presente nas ações benéficas ao povo de São Paulo. Eu, pessoalmente, tenho a convicção que a vida dos paulistanos, dos brasileiros que aqui vivem, pode ser melhor. Nós temos a experiência, sabemos gerar empregos, gerar oportunidades. Sabemos conduzir a responsabilidade que nos cabe. Contem com o PP, estaremos juntos, presentes em todas as ações que se fizerem necessárias. Obrigado. Do tamanho da nossa emoção, esse é meu estado. São Paulo do meu coração, São Paulo do meu coração, São Paulo do meu coração, São Paulo do meu coração.